Olá! A não ser que tá de volta. Oi? Acabou o tempo. Ah, é, Pode ser. é. Mas vamos lá, então, como eu estava falando, né? Pessoal, a gente caiu, mas estamos de volta, vamos entrando aí Ninguém novamente. machucou? Não, tá todo mundo agarrador. Todo mundo bem? Como eu estava falando, né? A gente abordou bastante essa questão das pessoas que estão convivendo, né, com os parentes, familiares, mas e quem está sozinho? Né? Porque eu mesma morei sozinha num tempo e às vezes eu brincava que tinha fim de semana que eu não falava nem nada, né? Porque estava sozinha em casa. E como fazer, né? Se a pessoa está sozinha, o que ela pode fazer para amenizar um pouco essa sensação de solidão, de isolamento, né? Mais do que o isolamento social, né? O isolamento pessoal. Uhum. É, também uma pergunta super importante. Primeira coisa, nós estamos no momento, assim, essas pessoas que ficam sozinhas, o que elas precisam sempre nutrir-se, nutrir-se de pequenos prazeres, nutrir-se de coisas que renovam a sua energia e manter contato com outras pessoas, Aham, certo? É importante, eu vou falar aqui até para todas as pessoas, por quê? Porque às vezes a gente conhece, nós não estamos sozinhos, mas conhecemos pessoas que estão sozinhas, né? uhum, Então, sejamos solidários com as pessoas também. E de alguma forma, vamos enviar com algum tipo de atitude, de comportamento, afeto para essas pessoas. A gente vê uhum, hoje, né, que como o afeto faz diferença e como ele tem feito falta, né? aham, Essas pessoas que estão mais sozinhas, elas precisam sempre renovar a esperança, né? Todos nós, mas essas pessoas precisam transformar esse tempo em um tempo é, positivo. E aí, cultivar emoções positivas, alegria, saúde é importante cultivar, a esperança, a fé, a benignidade, a bondade, de poder elas também poderem ajudar outras pessoas, mesmo aham, sem estarem fisicamente presentes, né? uhum, Elas promoverem relações de troca e aproveitarem para fazer coisas que elas gostariam de fazer e elas não conseguiam fazer antes. De repente, esse pode ser um bom momento para poder fazer coisas que elas gostariam. Uma outra aham, coisa é estimular o cérebro com algum tipo de novidade. E uma novidade, algum tipo de mudança, pode ser simplesmente mudar os móveis de lugar dentro de casa, estimular os 5 sentidos, certo? Colocar um cheirinho diferente dentro de casa, colocar alguma cor, ter a coragem de ousar numa decoração. Ah, mas eu não tenho, não posso sair para comprar. Ok, use o que você tem, né? Colocar músicas que gerem em você sentimentos positivos, emoções positivas. O que não aham, pode é ficar sem fazer, sem ter atitude. Para vencer o entendo. medo, nós precisamos ter ação. Então, esse momento, ela vai parar também, vai refletir muito sobre a vida dela. Mas aí eu preciso sempre ter um olhar de esperança e Uhum, de um olhar para o futuro, para mim, de um jeito positivo. Porque eu uhum, preciso me nutrir. E hoje a gente está vendo, né, como os relacionamentos nutrem a gente. E como faz falta esses relacionamentos. Uma pessoa sozinha, como é que ela vai fazer? Certo? Então, precisa aham, ter contato, coisas que tenham contato, fazer uma massagem em si mesma, tá? Tomar uhum, um bom banho também faz, assim, uma diferença muito grande, porque é um contato, coisas com a pele. Uma outra coisa é assistir coisas, né? Porque com esse tanto de informação e com tanto medo, pânico, ameaça que a gente está tendo por aí, né? Com o que nós estamos aham, vendo, tantas fake news aí. Então, nós é, precisamos selecionar. Então, gente, ação. Ação. Eu estou sozinha na minha casa. uhum, Mas eu não estou desconectada de outras pessoas.
Outra Aham. coisa, isso não vai permanecer assim para sempre. Nós precisamos aprender a ter paciência e resiliência durante o sofrimento. Quando a gente olha, imagina, a gente nunca sabe quando é que isso vai acabar. Nós não podemos falar que a gente não sabe quando isso vai acabar, porque nós também já temos aqui no Brasil, nós já podemos olhar para outros países que já enfrentaram isso, continuam enfrentando, mas começaram antes de nós. Precisamos pegar, aprender com eles o que eles fizeram que funciona. Então, se eu ficar ali deitado na minha cama, eu deixo de estimular a vida. Eu preciso fazer conexão com a vida. As pessoas sozinhas, nesse momento, elas precisam fazer conexão com outras pessoas. É o que Aham. todo mundo hoje está fazendo. E precisam fazer conexões que gerem vida. E que nutrem a minha saúde física, a minha saúde psíquica, a minha saúde espiritual. Quer ver uma coisa que faz muito bem? A gente sempre fala aí de meditação, a gente não falamos? Meditação é uma coisa super importante, ativa em nosso cérebro, ondas, né, cerebrais que promovem paz, certo? Ah, mas, Larissa, eu não consigo, eu sou muito ansiosa, eu sou muito agitada, eu não consigo meditar, certo? Olha, Aham. você sabia que a oração produz os mesmos efeitos no nosso cérebro? Que Às bacana, né? vezes nós não sabemos, né, meditar, não conseguimos. Mas uma outra coisa super importante, nós podemos fazer orações, né? Aham. Que tipo de orações? Oração é falar, é conversar com Deus, né? Cada um tem a sua crença religiosa, mas vamos falar aqui de Deus, né? Até Essa aproveitando, conexão. Ah, desculpa te interromper rapidinho. Até a gente recebeu uma pergunta aqui com relação ao seguinte: como a gente pode expressar aquilo que está sentindo? Como verbalizar? Às vezes as pessoas têm dificuldade em verbalizar isso, em falar isso. Qual dica que você dá? verbalizar o quê? O que está sentindo? Às vezes uma angústia, às vezes para falar para Tá. alguém, alguma Eu vou situação. só concluir aquele pensamento, tá? Aham. Oração, gente, gera as mesmas ondas cerebrais. E é um tipo de conexão com uma força maior que nós não podemos ver. Então, as Uhum. pessoas que estão sozinhas, elas uma das práticas que como é que eu me conectava espiritualmente? Porque o lado espiritual no ser humano é fundamental para o equilíbrio emocional, certo? Então, nós podemos nos conectar com aquilo que a gente não pode ver e com quem a gente não pode ver, tá certo? Então, nutra a vida e conexões também. E não é só com o outro, é consigo mesmo. Agora eu vou Uhum. passar para a sua pergunta, né? Como é que nós podemos expressar? Ah, expressar nós podemos de várias formas, com atitudes, com olhares, com gestos e com palavras, com escritas, faladas, certo? Aham. Como é que nós podemos verbalizar? Agora a gente vai se deparar com várias questões de comunicação, né? A Uhum. comunicação não é um milagre. É um aprendizado e um treino constante. Uhum. Quando a gente vai adquirindo um conhecimento até mesmo das emoções, a gente consegue comunicá-las e dar nome para elas com mais facilidade. Então, lembram daquele filme Divertidamente? Sim. Eu adoro aquele filme, né? Ele ilustra muito bem as emoções que nós temos. Então, Uhum. eles falam de 5 emoções básicas lá. Eles falam da alegria, da tristeza, da raiva, do medo e do nojinho, não é? Isso. Então, para expressar o que eu estou sentindo, qual emoção eu estou sentindo, nós precisamos primeiro conhecer essas 5 emoções, por exemplo. E qual é a mensagem que essas emoções nos trazem? Quando eu sei qual é a mensagem que a minha emoção está me trazendo, fica mais fácil eu falar, certo? Por Uhum. quê? Porque quando estamos sentindo muito,
como nesses tempos que estamos vivendo, né, a gente sente intensamente. Muitas vezes fica tudo muito desorganizado na nossa cabeça. E aí a nossa fala também sai desorganizada. E a gente se expressa mal, né? E é angustiante também se expressar mal. E o outro interpreta diferente daquilo que foi a nossa intenção, e aí começa a gerar problema. Eu vou falar rapidamente. O que, que o medo traz como mensagem para a gente? O medo, se eu sinto medo, ele está me trazendo uma mensagem de existe algum perigo, alguma ameaça fora e eu preciso me defender e me proteger. Então, estou sentindo medo. O medo está me avisando que existe algum tipo de perigo e de ameaça ali naquele momento. E o que ele pede de mim? Ele pede que eu tenha alguma atitude de proteção ou de defesa. Certo? E a alegria? Como é a alegria? A alegria é para dentro ou para fora? A alegria, ela é para fora. Ela é expansiva. Então, sabe quando você tá assim, cheio de energia, conseguindo ver as coisas positivas, sua paciência está lá em cima, e você quer compartilhar mais com as pessoas, conversar mais. A alegria, então, traz uma mensagem para mim de contentamento, de satisfação. Algo me deixou satisfeita, me deixou contente, e aí eu expresso para fora. E vamos compartilhar alegria nesse momento, gente. Vamos alimentar uns aos outros com coisas positivas. Né? A raiva. O que é que a raiva me traz? A raiva me traz também mensagens importantes. Olha, ou estão ultrapassando os meus limites, eu preciso estabelecer um limite. Ou fiquei frustrada, eu estava com uma expectativa ou um planejamento e me frustrei. Estão tentando abusar de mim, estão tentando me explorar, ou estão me ofendendo. Isso mostra, essas são as mensagens que a raiva nos traz. E qual atitude ela pede de nós? A atitude de colocar um limite ou de autocontrole, certo? Então, mais uma emoção que a gente já pode saber que mensagem ela nos traz para poder comunicar e também agir. O outro, qual é? Foi a tristeza. Muita gente já está passando por um momento de muita tristeza, por muitas coisas. Então, a tristeza quer dizer para a gente, ou que a gente teve alguma perda, ou que a gente está passando por algum tipo de privação, né? E cobra de nós também. E a tristeza, a alegria como? Não é para fora, ela é expansiva. E a tristeza é para dentro, certo? Então, a tristeza, ela também nos leva à autorreflexão, para uma reflexão de nós mesmos e das situações. Ela nos leva a um isolamento maior também, tá? Porque ela pede que a gente pense sobre as situações que aconteceram, as perdas que nós tivemos, as necessidades de adaptação que temos em função das perdas. E isso é fundamental. Para quê? Para que eu possa transformar aquele sentimento de tristeza em um aprendizado. E o nojinho, o que o nojinho faz? Não é assim? Não quero, né? O nojinho mostra que alguma coisa gera em nós uma repulsa. Aquilo é uma coisa que, de alguma forma, me gera repulsa. Eu não quero aquilo. Aquilo é como... Isso não vai me contaminar. Isso também mostra pra gente, e isso pode ser tanto com substâncias, com coisas, como também com pessoas. Se por acaso você teve nojo de uma pessoa, não por questões de higiene, por exemplo, né, mas por alguma coisa que a pessoa fez, ou algum tipo de comportamento, de repente aquilo ali vai mostrar para você que existem valores diferentes e que você assim, não quer negociar aquilo e aquilo te faz mal. Então, nós temos aí, assistam o filme, quem não assistiu, e quem assistiu, está na hora de assistir de novo, para entender um pouquinho melhor das emoções e como comunicar. Uma outra coisa sobre comunicação, e fica a sugestão, que, como eu falei, comunicação é uma coisa que a gente aprende a vida todinha, né? Então, a comunicação não violenta,
E a questão da assertividade. São coisas que a gente pode aprender um pouquinho mais, tendo mais conhecimento. Porque, quer saber uma coisa que na comunicação e nessa expressão, Glauco, faz muito mal nesse momento de mais aproximação, né, assim, dentro de casa, sou eu invalidar aquilo que você está sentindo. Sou eu invalidar aqui a sua opinião. Porque uma coisa sou eu dizer que eu sinto diferente ou eu penso diferente de você. E outra coisa sou eu dizer, mas você não pode sentir desse jeito. Ah, sim. Quando alguém invalida os nossos sentimentos, certo? A tendência é que aquela pessoa já fique na defensiva ali e, ao invés de se acalmar, tende a ficar ainda mais nervosa, querendo simplesmente mostrar o que está sentindo e, então, se acalmando. Então, não invalida o sentimento um do outro, os cônjuges, os irmãos, os familiares, os filhos. Não invalidem o sentimento. Você está sentindo isso? Nossa, eu sinto completamente diferente. Porque uma coisa que pode fazer, uma música que te faz bem e te coloca para cima, para outra pessoa pode deprimir ou então pode irritar profundamente. E não é porque tem mau gosto musical, né? Ou não é porque tem tá errado no que naquilo que está fazendo. Não, são coisas diferentes. Então, não invalidem os sentimentos e procurem o sentimento. Quando uma pessoa falar, procure qual é o sentimento dela naquele momento, valide esse sentimento, certo? Escute esse sentimento e procure devolver com generosidade. Ótimo. Nossa, esse eu acho que foi essa eu acho que é a dica de ouro. Foi excelente, né? De respeitar o tempo inteiro, a gente está falando do respeito. O respeito ao sentimento do outro, respeito ao momento do outro. Né? Eu acho que respeito é a grande palavra do convívio familiar, qualquer convívio profissional. Agora, até aproveitando, Marissa, duas perguntas, uma que meio que complementa a outra. Primeiro, como que a gente consegue saber o que é uma tristeza, o que é um sinal maior, uma quase depressão, como a gente pode ver, avaliar que nós não estamos bem e como procurar um terapeuta também, né? Como a gente pode fazer nesse exato momento para procurar um terapeuta, né? Para avaliar essa necessidade e para procurar vocês, como chegar até vocês nesse momento. Olha, é muito importante essa questão que você falou da tristeza, a depressão, né? São coisas diferentes. E o que caracteriza muito essa diferença é o tempo que se mantém, né? Quanto tempo a pessoa, porque a depressão começa com uma tristeza, né? Agora depende de quanto tempo ela se mantém e como é que ela vai comprometendo o dia a dia da pessoa, tá certo? Então, por isso que agora a gente começa a já passar um tempo mais isolado, a gente precisa estar atento para isso, para estimular a vida, a energia, de alguma forma tomar um sol, certo? Então, nós precisamos cuidar disso. Como é que fazemos, como podemos fazer para encontrar um terapeuta? No site do CRP, né, de todo o Brasil, tanto o Conselho Regional de Psicologia, nosso aqui em Goiás, né, quanto o Conselho Federal de Psicologia, tem uma lista de pessoas que estão atendendo online e muitas vezes a gente também conhece alguns terapeutas, tem várias associações, por exemplo, tem a associação, tem a Abratef, que é a Associação Brasileira de Terapia Familiar, né, também tem lá vários contatos que a gente pode encontrar terapeutas online, a gente pode fazer contatos com essas pessoas que podem nos atender online. É muito importante a gente buscar ajuda quando nós sentimos que estamos precisando. E às vezes nós nem percebemos, por isso é um ficando atento ao outro também. Né? Porque às vezes a pessoa começa a ficar mal, às vezes mais triste, e ela nem percebe, ela vai desconectando e nem percebe. Então, é importante que nós tenhamos olhos tanto para nós, mas também para o outro.
para perceber os sinais, entendeu? E aí de poder falar, olha, nossa, você não, tô percebendo que você não anda bem, né? Como é que você tá? E quem sabe procurar uma ajuda. Então nós temos aí o Conselho Federal de Psicologia, os conselhos regionais de psicologia. Posso falar também da Associação Brasileira de Terapia, do qual fazemos parte. Então, é que tem vários profissionais, sem dúvida, inclusive maravilhosos, que estão atendendo online, tá? Ótimo. Ótimo. O nosso tempo está acabando. Gente, a Larissa ainda tem atendimento hoje, né? É uma mulher muito ocupada. E eu quero novamente agradecer, Larissa. E quero aproveitar, na verdade, o tempo que a gente tem aqui, pessoal. A Elo Evento, junto com a Abratef, como a Larissa já falou, que é a Associação Brasileira de Terapia Familiar, né? A Abratef está realizando um evento ano que vem, que é o 14º Congresso Brasileiro de Terapia Familiar. E, Larissa, convida o pessoal, fala um pouquinho sobre o evento, rapidinho, antes de você sair, convida as pessoas a participar. Quem que está preocupado no assunto, está na hora, né? A gente teve essa alteração de data por causa da atual situação, né, com a Covid. Então, eu deixo o espaço aberto para você poder fazer aí um convite às pessoas para participar. Primeiramente, Glauco, eu quero agradecer o convite e dizer a você e a todos da Elo, a Kênia, né, e a todos vocês, que foi um prazer estar aqui com vocês. Vivemos um tempo em que precisamos de união. E para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês e estou à disposição sempre que precisar. Tá certo? Muito obrigada. Parabéns também pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, trazendo boas informações, promovendo contatos, promovendo uma interação positiva nesse momento que nós precisamos, tá? Parabéns para vocês. E obrigado ontem a live foi excelente também e teremos as próximas. Parabéns por esse projeto de vocês. Com relação ao nosso congresso, é o 14º Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, que vai acontecer lá no Rio Quente Resort, na cidade de Rio Quente, dos dias 12 a 15 de maio de 2021. O nosso congresso aconteceria agora, em 2020, em agosto, e foi adiado para 2021, né? Com a gente, para a gente poder ter uma margem de segurança, para a gente poder trabalhar bem e com vocês seguros, e nós também. O tema do nosso congresso é sobre as competências do terapeuta nos múltiplos contextos humanos. E interessante, porque as pessoas perguntam quem pode participar desse congresso. São só psicólogos ou são só terapeutas familiares? Não. Podem participar todas aquelas pessoas que se interessam, trabalham, estudam a respeito sobre família, né? Todos que trabalham com famílias, todos que estudam sobre família ou que têm interesse em saber mais sobre família e, claro, os próprios psicólogos, os terapeutas familiares. Nós abordaremos 6 eixos. Então, vocês vão ver, por quê? Porque família está presente em várias, né, em múltiplos contextos humanos. Nós abordaremos, então, esses 6 eixos. O eixo da clínica, o eixo da saúde, o eixo empresarial, educacional, o social e, qual faltou? Saúde, educacional, jurídico. Jurídico, não, ainda faltou um. Empresarial, saúde e educacional. Nós temos uma musiquinha, né? A gente tem a musiquinha, né? Então, e a gente tem as redes sociais, é o Congresso Abratef 2020, o nosso Instagram, e o nosso site é www.congressoabratef2020.com.br, certo? Então, todas as pessoas que estão aí nesses múltiplos contextos podem participar. Nós temos grandes profissionais de grande renome, nacionais e internacionais, que já confirmaram a presença também na nova data, certo? Vai ser uma excelente oportunidade e, sem sombra de dúvida, agora esse momento ainda vai enriquecer ainda mais o nosso congresso. Estão todos convidados, vai ser um prazer enorme ter vocês com a gente.
Obrigada, Larissa. Eu queria, então, na verdade, pedir agora uma última mensagem, né, para a família e duas dicas rápidas para os casais, né, que estão nesse momento de isolamento e depois também você deixa seus contatos para quem quiser te procurar, para saber um pouquinho mais. Às vezes, se alguém ficou com alguma dúvida também. Ah, eu vou deixar para vocês. São duas orações, não tem, assim, uma não é uma oração religiosa, mas é o que os grupos, né, de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos e entre tantos outros, sempre fazem essa oração, porque eles vivem um dia de cada vez e nós precisamos, nesse momento, viver um dia de cada vez, que é a oração da serenidade. E ela diz o seguinte: Senhor, concedei-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Essa é uma oração muito interessante para esse momento. Existem as coisas que nós podemos modificar, as que nós não podemos modificar, e a gente precisa entender qual a diferença entre uma e outra. Então, a oração da serenidade ela é muito interessante. E a outra, que acho que todo mundo conhece, que também é uma grande lição para nós, que é a oração de São Francisco, né? Porque ela fala, né, sobre Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, né? É onde, né? O que eu posso levar? O que eu posso ser? Se eu também me preocupar com isso, me importar e me ocupar com isso nesse momento, eu vou gerar gentileza, generosidade e eu vou contagiar as pessoas com aquilo que constrói, com aquilo que produz e cultiva saúde. Né? Dica para os casais. Pratiquem o cantinho da solitude, de cada um ter um momento também sozinho. Não coloquem, não permaneçam em discussões que não vai levar a nada. E uma outra coisa super importante, busquem ser felizes e não ter razão. Então, nesse momento que está todo mundo junto, são tantas tensões, quando vocês forem conversar, não conversem, não discutam para mostrar e provar quem tem razão. Procure ser feliz ao invés de ter razão. E é isso. Excelente, Larissa. Olha, não tem nem palavras para agradecer a sua Eu que presença. agradeço. Muito Eu obrigada. Obrigada para todo mundo. Muito obrigada pela presença. Brigadão, eu já tenho o prazer de conviver com você, mas essa live foi super enriquecedora. Para mim, para todo mundo que está assistindo, eu realmente agradeço demais. E a gente vai ter outras lives ainda, e a gente gostaria de contar sempre com você, Larissa, e muito obrigada pela Vai ser um ela, prazer. muito obrigada por mim, obrigada por ter aceitado o convite. E, pessoal, sigam as redes sociais da Larissa para que vocês possam. Ela está sempre postando algumas dicas, né, sobre esse relacionamento familiar em diversas situações, não só na coronavírus. E também sigam a Elo Eventos, nós vamos ter outras lives também, sobre outros assuntos, também abordando a doença, mas de outros aspectos, jurídicos, ou aspecto médico de outras áreas. Então, assim, siga a gente, siga a Larissa, siga todo mundo. E a palavra é respeito, né? Se eu te respeito, você me respeita, a sociedade é melhor. Então, beijo para todos e tchau, tchau. Beijão para todos também. Até a próxima. Até! Tchau, tchau. Fecha.